Olá, amantes da verdade. Eu sou o Mensageiro do Reino e este é o programa Bate-Papo com Verdade. Sejam todos bem-vindos. Este é um programa dedicado a você que ama assuntos espirituais. Neste bate-papo falaremos sobre o tema: o Espírito Santo é uma pessoa? Para falar deste assunto, convidamos o apologista Freire. Seja bem-vindo, apologista Freire. Gostaria de fazer algumas perguntas a você. Uma delas é: em vista de tantas características pessoais que vemos na Bíblia ao referir-se ao Espírito Santo, será que devemos entender que seja ele uma pessoa? Por favor, nos explique sobre isso. Boa noite a todos os ouvintes. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi concedida nesse canal. É uma ótima iniciativa do canal poder estar abrindo esse espaço para tratar desses assuntos tão importantes. Essas entrevistas serão bem edificantes. No caso de hoje, o tema principal será a respeito do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo ele é uma pessoa? Será que as personificações que a Bíblia lhe atribui ao Espírito Santo mostra que ele tem personalidade? Essa será uma breve análise, porém muito importante a respeito desse tema. A Bíblia, ela está cheia de personificações ou prosopopeias. A prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir sentimentos ou ações próprias de seres humanos a coisas inanimadas ou a seres irracionais. A Bíblia infere características pessoais ao Espírito Santo, e para muitos isso é prova de que ele é uma pessoa. Será mesmo? Nós podemos observar em João capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos faz lembrar. João capítulo 15, versículo 26 diz que o Espírito Santo testifica. João capítulo 16, versículo 13 diz que o Espírito Santo guia, fala, ouve, declara. Vejam só. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz que o Espírito Santo ele pode ser entristecido. João capítulo 14, versículo 16 diz que o Espírito Santo ele consola. Ele é nosso consolador. No entanto, nós podemos encontrar nas Escrituras diversas personificações similares a coisas inanimadas. Por exemplo, Gênesis capítulo 9, versículo 16, mostra que, ao ver o arco-íris, Jeová iria se lembrar do pacto que ele havia feito com seu povo. Então o arco-íris, ele faz lembrar. O arco-íris, ele é uma pessoa? Não. O Espírito Santo fazendo-nos lembrar não prova que ele tem personalidade. Mas enquanto ao atributo de ensinar, João capítulo 14, versículo 26 nos diz que o Espírito Santo nos ensina. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Lá diz que nós não falamos com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, o Espírito Santo. Esse versículo realmente nos atesta que o Espírito Santo ensina. Mas também diz que as nossas palavras, as palavras que nós usamos para pregar, não devem ser ensinadas pela sabedoria humana. Então a sabedoria humana também ensina, porém não é uma pessoa. Trata-se novamente de uma personificação. E se nós fôssemos observar 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, mostra que a Bíblia ela é proveitosa para ensinar. Então a Bíblia ela também ensina, mas ela não é uma pessoa. Será que é somente o Espírito Santo que testifica? João 15, 26, lembram? Diz que o Espírito Santo testifica. Mas em João capítulo 5, versículo 36, mostra que as obras de Jesus iriam testificar. Será que as obras de Cristo são pessoas? É claro que não. São personificações. Em João capítulo 16, versículo 13, mostra que o Espírito Santo nos ia guiar para toda a verdade.
Porém, Neemias capítulo 9, versículo 19, diz que uma nuvem guiou o povo de Israel. Será que aquela nuvem era uma pessoa? Não, esse raciocínio ele é fraco, ele é falho. Assim como a nuvem não é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma pessoa também, mesmo guiando os servos de Deus. Então, até aqui, nós abordamos alguns exemplos de prosopopeia na Bíblia, mostrando que esse recurso linguístico não pode ser válido para atestar a personalidade de algo que possui todas as prerrogativas de ser algo inanimado. Realmente ficou bem abordado este tema da personificação do Espírito Santo. No entanto, existem passagens dizendo que o Espírito Santo fala, declara, ouve, se entristece e consola. Como podemos entender estas passagens? Será que cabe aí também o recurso da prosopopeia? Por favor, nos fale mais sobre isso. Realmente, há alguns atributos, algumas características que lhes são atribuídas ao Espírito Santo que são bem curiosas, bem interessantes. Em Atos capítulo 13, versículo 2, diz que o Espírito Santo ele fala, né? Mas se nós fôssemos procurar em Lucas capítulo 11, versículo 49, nós vamos observar que a sabedoria de Deus fala também, a sabedoria de Deus disse. E a palavra grega ali em Lucas, para disse, ela também é usada em Atos capítulo 13, versículo 2, quando fala que o Espírito Santo diz, que o Espírito Santo fala. Então, comparando essas passagens, notamos que o Espírito Santo fala. A sabedoria também fala, mas elas não são pessoas. Isso não prova que se trata de seres pessoais. A Bíblia também disse que o Espírito Santo iria declarar o que ele ouviu. Como pode o Espírito Santo ele ouvir e não ser uma pessoa? Bem, em Miqueias capítulo 6, versículo 2, nos mostra que os montes, as montanhas, elas ouvem. É claro que é uma personificação. Em João capítulo 16, versículo 13, diz que o Espírito Santo ele iria declarar coisas vindouras. Em Salmos capítulo 19, versículo 1, diz que os céus declaram a glória de Deus. Será que os céus físicos eles são uma pessoa? Não, mas foram personificados na Bíblia. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz que o Espírito Santo se entristece, mas isso também é uma personificação. A própria palavra espírito, ela é polissêmica, ela pode ter vários significados nesse contexto. E nesse contexto, especificamente, o Espírito se refere ao próprio Deus. Entristecer o Espírito Santo é entristecer o próprio Deus. Em 1 aos Reis, capítulo 21, versículo 5, mostra que o espírito do rei Acabe ele estava triste. Refere-se então a outra pessoa dentro de Acabe? Ou se refere à disposição mental, ao sentimento demonstrado pelo rei ali naquele momento, que era no caso a tristeza? Assim, entristecer o Espírito Santo não se refere a entristecer a outra pessoa, mas sim a fonte do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas a sua fonte é. Por isso que ele é chamado na Bíblia também de Espírito de Deus. Em João capítulo 14, versículo 16, diz que o Espírito Santo ele é nosso consolador. A palavra grega ali é parácletos. Note que em Romanos capítulo 15, versículo 4, fala que as Escrituras, elas nos consolam. E a palavra grega ali é paráclesis, a mesma palavra que deriva o adjetivo parácletos de João capítulo 14, versículo 16. As Escrituras também consolam. Basta ler Romanos capítulo 15, versículo 4. Portanto, em todas as passagens em que o Espírito Santo ele é personificado, nós encontramos passagens similares que nos provam
que se trata de uma mera personificação. Muito bem, muito obrigado por mais este excelente esclarecimento. Essas personificações nos parecem bem lógicas depois desta sua abordagem. Existem mais provas que mostram que o Espírito Santo não pode ser, em hipótese nenhuma, um ser pessoal? Por favor, nos fale mais sobre este tema, apologista Freire. Sim, agora nós podemos ver a contraprova, né? Existem várias passagens na Bíblia que tornam impossível a ideia de atribuir personalidade ao Espírito Santo. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 4, fala que o Espírito Santo ele encheu várias pessoas ao mesmo tempo. Como pode uma pessoa espiritual encher várias pessoas? Em Atos capítulo 2, versículo 17, e em Atos capítulo 10, versículo 45, diz que o Espírito Santo ele é derramado sobre pessoas. Como pode uma pessoa ser derramada? Mas a força de Jeová ela pode ser derramada em sentido figurado, mostrando que Deus derrama sua força ativa sobre os seus servos. Em Números capítulo 11, versículo 17 ao 25, diz que o Espírito Santo ele foi parcelado. Você tira um pouco do Espírito Santo de uma pessoa para pôr em outra pessoa. Logo, o Espírito Santo não é uma pessoa. João capítulo 20, versículo 22, Jesus ele soprou o Espírito Santo sobre pessoas. Olha que interessante. Jesus ele soprou o Espírito Santo aos seus discípulos e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo ele pode ser soprado. Uma pessoa não pode ser soprada. O Espírito Santo geralmente é associado com coisas impessoais. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 11, fala de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Será que o fogo ele é uma pessoa? Em Atos capítulo 16, versículo 5, fala de pessoas cheias de fé e cheias de Espírito Santo. Será que a fé é uma pessoa? Em Atos capítulo 13, versículo 52, fala de pessoas cheias de fé, ou melhor, cheias de alegria e de Espírito Santo. Será que o Espírito Santo ele é uma pessoa? A alegria não é. O Espírito Santo também não. Em 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8, diz que o Espírito Santo testifica, junto com a água e com o sangue, que não são pessoas. Bem, com base em toda a abordagem que nós fizemos nessa entrevista, será que ainda seria racional, seria lógico, atribuir personalidade ao Espírito Santo? Não, de maneira alguma. Para encerrar, nós podemos observar o texto de Atos capítulo 2, versículo 33. É muito interessante essa passagem. Nessa passagem, foi usado, ao referir-se ao Espírito Santo, um pronome demonstrativo no grego, tuto, pronome tuto, que é usado somente para coisas impessoais, porque no grego existem pronomes para pessoas, né? Pronomes masculinos e femininos. E esse pronome tuto, ele é neutro. Em Atos capítulo 2, versículo 33, diz, né? Ele derramou isto que agora vós vedes e ouvis. Olha que interessante. Então, nesse texto mostrou que o Espírito Santo ele iria ser derramado e ainda se refere a ele como isto, né? Utilizou o pronome isto, em grego, tuto. Esse pronome é usado para coisas e não para pessoas, né? Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, isso caracterizaria uma blasfêmia. Então note que interessante esse texto de Atos, capítulo 2, versículo 33. Portanto, observamos nessa pequena entrevista que o Espírito Santo ele não é uma pessoa,
mas ele é a força ativa de Jeová Deus. Ele não é uma mera força, uma mera energia, como muitos erroneamente dizem que as testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma mera energia, não é mesmo? Mas isso é uma mentira. O Espírito Santo, ele é a maior força do universo. Ele é o poder ativo do próprio Jeová Deus. Muito obrigado, apologista Freire, por esta sua maravilhosa entrevista. Com certeza todos aqui tiraram bastante proveito destes seus bons esclarecimentos. Eu quero agradecer a oportunidade, esse espaço que me foi concedido para fazer essa explanação a respeito desse assunto. Espero que tenha contribuído para a vossa edificação e que tenha sido bastante construtivo para vocês. Eu quero aproveitar para elogiar as páginas O Publicador do Reino e os Proclamadores do Reino por essa iniciativa. Com certeza servirá para o crescimento espiritual de muita gente. Eu queria animar a todos os ouvintes para que possam baixar em seus smartphones o aplicativo JW Library. Esse aplicativo te dará a oportunidade de baixar várias publicações baseadas na Bíblia com distintos temas, publicações com temas bem profundos. Contribuirá para o seu crescimento espiritual, vai aumentar bastante o seu conhecimento a respeito da Bíblia. Nesse aplicativo, você terá acesso à melhor enciclopédia bíblica, a melhor que eu já vi. Ela se chama Estudo Perspicaz das Escrituras. Claro, nesse pouco tempo que nós tivemos nessa entrevista, nós podemos rascunhar o tema Espírito Santo. Então, nessa enciclopédia, você poderá estudar com muito mais riqueza de detalhes a respeito desse tema, entre outros temas. Também poderá acessar o site www.jw.org. Também terá a oportunidade de observar esse assunto entre outros temas. Um forte abraço a todos vocês e que Jeová continue nos abençoando. Este foi o programa Bate-Papo com a Verdade. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando este canal e ouvindo esta série de entrevistas. Gostaria de convidá-los a acessar o site jw.org. Lá vocês encontrarão um conteúdo riquíssimo que com certeza aumentará e muito o conhecimento de vocês. Não só sobre este tema, o Espírito Santo, mas diversos outros. Ficamos por aqui. E até uma próxima.